Tudo bem, pessoal? Então, hoje vamos conversar de novo nosso curso de capacitação vascular. Espero que todos estejam ouvindo bem e vendo bem os vídeos. O tema de hoje, então, é a introdução às lesões de pele, né? Então, a gente usa um termo genérico, bem amplo de lesões, porque a gente vai entender por que tem coisa que a gente fala e às vezes tem algum erro conceitual, é importante para a gente conseguir conversar bem sobre as feridas, né? Sobre as lesões. Então, só um histórico, esse desenho aí bem interessante, o Aquiles fazendo um curativo aí nesse amigo dele, o Patroclus, né? Então, um quadro aí de 500, um cálice, perdão, de 500 antes de Cristo, né? Já fazendo uma bandagem aí, mostrando que é importante a cobertura da ferida. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a inflamação, a infecção e a cicatriz eram coisas normais, que tinha que ter pus, que tinha que ter muito tecido lá, porque isso que era o corpo tentando cicatrizar. E com o tempo a gente percebeu que não é verdade e a gente conseguiu separar aí essa sepse da cura. Então, a anatomia da pele, de forma simples, aí a gente tem que entender mais a profundidade da lesão. A profundidade vai em relação à epiderme, a derme e até a gordura subcutânea. E a gente, dependendo da profundidade, vai ser o cuidado em relação ao que a gente precisa fazer. A pele, então, é o maior órgão do corpo. Ela tem principal função proteção, mas ela também tem outras funções, como evitar a perda de líquido, evitar a entrada de substâncias nocivas ao organismo, regular a temperatura, garantir a sensibilidade através dos nervos, entre outras aí. Então, tem inúmeras funções, e isso é importante porque o nosso objetivo da cicatrização da lesão é tentar retomar a função que foi perdida com a lesão. Então, o que é uma lesão de pele? A lesão de pele é uma ruptura da estrutura e função normais da pele e ou da arquitetura dos tecidos moles subjacentes. Então, houve uma ruptura. Essa ruptura, então, é uma quebra de barreira e, então, a gente pode ter consequências porque o meio externo entra em contato com o meio interno. E isso, no final, pode levar a uma infecção ou até perda de substâncias importantes. Então, o nosso objetivo da cicatrização é retomar, desfazer essa ruptura. Então, as lesões de pele podem ser chamadas de feridas ou úlceras. Então, tem diferença. A ferida ela é causada, uma lesão causada por uma força externa. Uma facada é uma ferida. Úlceras são causadas por forças internas. Uma lesão por insuficiência venosa, por varizes, é uma úlcera venosa. Então, a gente nunca chama uma úlcera venosa de ferida. E a gente não chama aí, por exemplo, um trauma, um corte de úlcera, né? Então, é um problema conceitual, a gente precisa saber diferenciar. E como que a gente diferencia as lesões entre aguda e crônica, né? Então, uma lesão de pele aguda, ela demonstra uma fisiologia normal. O corpo está lá cicatrizando a lesão. A cura deve progredir através dos estágios esperados da cicatrização. O tempo que se tem como limite, a princípio, são 14 dias. E a conduta do profissional que atende essa lesão é suporte. Então, na foto ali em cima, a gente vê vários cortes, várias lesões de pele, e então a tendência é que cicatrize. Já a lesão de pele crônica é aquela que está fisiologicamente prejudicada. Então, a gente precisa saber qual é o problema fisiológico que está alterado, porque é aí que a gente vai agir. A nossa conduta é compensar o problema, compensar o que está prejudicado na cicatrização da lesão crônica. A gente também tem, em relação à lesão aguda, as intenções de cicatrização. Então, a primeira intenção é a cicatrização por intenção primária, né, quando as bordas da ferida são aproximadas, por exemplo, por sutura, grampo ou cola. Então, no desenho ali, na primeira sequência, a gente vê uma cicatrização primária, teve a lesão, fizemos pontinhos e cicatrizou. A segunda intenção é quando, chamada também de intenção secundária, é quando a cura ocorre quando as bordas da ferida não podem ser aproximadas. Então, por algum motivo, que a gente vai discutir mais para frente,
a gente não pode aproximar a borda, então a gente deixa ir por segunda intenção. E existe a intenção terciária, ou intenção primária retardada. Essa intenção terciária é quando a gente combina os dois itens, a primeira e a segunda. Ou seja, é uma ferida que não pode ser suturada imediatamente, mas pode depois de um tempo, e a gente vai ver que isso é possível em relação a alguns tipos de lesões. Os graus de contaminação são importantes. A gente vai dividir em 4 tipos: a limpa, a potencialmente contaminada, a contaminada e a infectada. As limpas e as potencialmente contaminadas dizem respeito a lesões que são feitas de forma intencional, no ambiente controlado, porque são lesões cirúrgicas. Então, lesões cirúrgicas que ocorrem dentro do centro cirúrgico. Então, dificilmente você vai ter uma lesão com esse grau de contaminação externa. Então, a pessoa não chega dessa forma. Mas, dependendo das suas medidas, você pode transformar uma lesão contaminada ou potencialmente contaminada numa lesão limpa. Isso depende do cuidado que você vai ter com a lesão. As lesões contaminadas, então, elas são as lesões externas, as lesões que vêm do meio externo, do meio ambiente, ou lesões cirúrgicas, mas que aconteceu alguma catástrofe. Ou deu uma lesão de intestino, alguma coisa, caiu pus dentro, perdão, não pus, menos pus, na verdade. Teve alguma lesão de algum líquido do corpo, porque a princípio a gente sabe que naturalmente ele tem bactérias e caiu no lugar que devia ser estéril. E lesão infectada, essa última, que é uma grande quantidade de lesões que vem no nosso pronto-socorro da vida, umas lesões com pus, Então, a gente tem que classificar aí nesses 4 tipos de contaminação. Então, quais são as principais metas no tratamento de feridas, A gente tem que preservar o tecido viável. A gente tem que tentar salvar o que está vivo e remover o que não está mais vivo. A gente tem que buscar restaurar a continuidade e a função da lesão. A gente tem que otimizar as condições para o desenvolvimento da resistência da ferida. Então, nosso papel é ajudar a ferida a melhorar. A gente tem que prevenir a inflamação excessiva ou prolongada. A gente tem que tentar evitar a infecção e outros impedimentos à cura. De certa forma, também se preocupar com a cicatriz. E, durante todo o período aí de tratamento, fornecer anestesia adequada durante o tratamento da ferida para que nosso paciente venha ser atendido por nós igual esse ursinho feliz e saia com seu curativo bem feito. Então, o tema de hoje, a gente falou das classificações, então a gente vai falar das lesões agudas, que a princípio seria de primeira intenção, e a princípio feridas, Então, não são úlceras, a gente vai falar de feridas, então são lesões causadas pelo meio externo. Então, lesões, feridas agudas, acabaram de acontecer. Então, quando a lesão aguda, a gente vai cicatrizar ela por primeira intenção, a gente, então, faz a primeira fase, que é a fase da coagulação, e a hemostasia, e a inflamação. Isso daí é o corpo tentando, de certa forma, estancar o sangramento e tentar limpar o local da lesão. Ocorre nos primeiros 5 dias, também é conhecida como fase vascular da lesão. Um coágulo de fibrina forma uma matriz de transição que permite a migração das células para o local da ferida em 3 dias. Essas células, elas tentam matar os germes que estão tentando entrar no corpo, tenta prevenir a colonização microbiana e tenta limpar os resíduos que ficaram no leito da ferida. Aí, as citocinas que são produzidas por essas células chamam os fibroblastos. Aí, isso vai começar a fase 2. A maioria das feridas suturadas envolve uma cobertura de pele impermeável à água em 24 a 48 horas. Então, em cima, na pele, em 2 dias, a princípio, é coberto. Aí o risco de infecção cai bastante. Na segunda fase, ela acontece do 5º ao 14º dia. Então, esses fibroblastos que vieram, eles começam a fazer uma cicatriz primordial. Esse tecido de granulação, então, migraram de forma abundante e começam a criar capilares dentro da ferida e começam a liberar colágeno, que é o principal constituinte do tecido conjuntivo. Depois de 5 dias, a atração da própria ferida é de 5%. Então, com 5 dias, dificilmente a gente tira ponto. Então, é importante, porque a gente vai mais para frente discutir isso. O pico da formação de colágeno é no 7º dia.
E na terceira fase, que é a fase da revitalização ou remodelação, é conhecida como fase da maturação da ferida, ela começa após 2 semanas e dura até a cicatrização completa. O tecido de granulação está sendo transformado em cicatriz. Essa cicatriz, então, ela é rica, a riqueza celular dela, perdão, ela tende a cair com o tempo. Começa a diminuir. Todo mundo que foi convocado ali do começo para enfrentar a lesão começa a ir embora. E vai ficar a cicatriz. Então, em 3 semanas, 21 dias, a ferida tem 20% da sua força total apenas. Em 4 meses, ela tem 60%. Então, mesmo depois que se retira os pontos de uma lesão, talvez algumas pessoas tenham que ter suporte ainda da cicatriz, porque a gente vê que a força, a resistência dela à tração, ela não é ainda tão boa. Ela continua aumentando até 1 ano após o ferimento. A pele só vai conseguir recuperar 70% a 90% da sua resistência à tração original. Então, nunca mais volta ao normal. Uma lesão, quando acontece, vai ter sequela para sempre. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê as fases da cicatrização. A resistência tende a subir, mas nunca volta a ser como era antes, né? Então, ela desaba de 100% e nunca mais volta a 100%. Então, a gente agora entendeu como funciona as fases da cicatrização, a gente vai começar a avaliar uma ferida, uma lesão aguda de pele. Na avaliação inicial, a principal coisa dessa avaliação é se a decisão de fechar uma ferida imediatamente ou após um período de observação tem que ser baseado em risco de infecção, é o principal, e aspecto estético e funcional. A história e o exame físico devem ser direcionados para a identificação desses fatores. Algumas feridas podem parecer benignas, mas elas podem ocultar danos extensos, devastadores aos tecidos abaixo da ferida. Na história, deve-se identificar todos os fatores extrínsecos e intrínsecos que podem vir a comprometer a cicatrização e promover a infecção, como o mecanismo da lesão, o tempo da lesão, onde aconteceu, em que ambiente, e o estado imunológico do paciente que sofreu a lesão. Esse slide, acredito, seja um dos slides mais importantes dessa discussão de hoje, para quando a gente vai pensar na causa. Tem a lista das causas das feridas e as causas das úlceras, né? Quando você tem uma úlcera, por exemplo, que você acredita que ela tem uma causa, e você está tentando dar o suporte, compensando o que está atrasado ali na fisiologia da lesão, e ela não evolui de forma adequada, às vezes o diagnóstico está errado. As úlceras, elas podem parecer uma, mas ser outra. Então, o diagnóstico diferencial é muito importante. Às vezes você tem uma lesão venosa no tornozelo e é um câncer, né? E você está perdendo tempo. Às vezes o paciente tem uma deficiência de zinco aí, que ajuda na cicatrização, e você está achando que é uma lesão arterial. Então, tem que ter o diagnóstico diferencial sempre em mente quando a gente não cicatriza uma lesão no tempo que você espera. A idade da lesão é uma coisa muito discutida. A probabilidade de infecção aumenta com o tempo, desde a lesão até o tratamento definitivo. Então, o tratamento está contra o relógio. O cuidado definitivo da ferida não significa necessariamente a sutura, a aproximação das bordas. Algumas feridas nunca devem ser suturadas, enquanto outras podem, depois de muito tempo, sem aumentar a taxa de infecção. O que é mais importante é que não pode atrasar a limpeza da ferida. A gente vai discutir bastante sobre isso. O atraso da limpeza é o que realmente altera a evolução de qualquer lesão, qualquer ferida. Um atraso de apenas algumas horas, então, numa ferida altamente contaminada, pode aumentar o risco de infecção. A idade da lesão, com 6 a 8 horas após uma lesão, a ferida puder ser limpa de forma adequada, essas feridas que não estão totalmente contaminadas podem ser fechadas com segurança. Em contraste, né, algumas evidências sugerem que feridas em regiões muito vascularizadas, como o rosto, o couro cabeludo, elas podem ser fechadas sem risco até 24 horas após a lesão. Então, o que conta nessa cicatrização é o quanto que aquela região é vascularizada. Se você quer fechar uma ferida, você tem que pensar em vascularização. É o mesmo quando a gente pensa numa lesão de um pé de um paciente. Às vezes a gente opta por deixar aberto, porque se a gente aproximar e não for bem vascularizado, pode evoluir até para uma amputação, ter complicação. Então, o que define a possibilidade de cicatrizar e vencer a infecção é a vascularização.
ainda continuando na idade da lesão, então, ao contrário da crença popular, esse período áureo, né, que é o tempo máximo após a lesão, que uma ferida pode ser fechada com segurança sem risco de infecção, não é um número fixo de horas. Né? Então, isso é o que é mais recomendado recentemente. Muitos fatores afetam o risco de lesão e as decisões de fechamento não devem ser baseadas apenas no tempo. Então, tem lesão que aconteceu há 1 hora, mas você olha para ela e pela história você não fecha. Então, a hora não é o critério principal para a gente decidir se vai suturar ou não. Então, como eu falei, muitos fatores afetam a decisão. O fechamento primário retardado é uma alternativa razoável quando há preocupação clínica em relação ao fechamento inicial. A gente pode esperar, não há correria. A correria existe para limpar a ferida, não para fechar ela. Então, temos que focar sempre na limpeza. Então, todos os dados acumulados na avaliação inicial, tanto história quanto físicos, devem ser considerados ao se tomar a decisão de fechar uma ferida. Além disso, as técnicas de tratamento de ferida podem estender o período. Limpeza e debridamento habilidoso pode capaz de, igual eu falei no começo, de converter uma ferida contaminada em uma ferida limpa. Em resumo, né, resumindo essa parte da idade da lesão, quaisquer prazos oferecidos são sugestões. O que importa é o julgamento clínico e o potencial de infecção da ferida, que tem que ser comparado na decisão final. Focar em limpeza, como foi a lesão e a vascularização do local da ferida. Então, outros fatores que pesam muito na decisão é a idade e o estado geral do paciente. A idade é um fator muito importante na resistência à infecção. Indivíduos que estão em extremos de idade, como crianças, pequenas e idosos, têm maior risco de infecção. E as taxas de infecção são relatadas como mais altas em pacientes com condições médicas concomitantes. Então, chega um idoso com uma lesão, às vezes foi 30 minutos, só que você olha para ele e acha que, pela história, não vai dar para fechar primário. Então, deixa aberto, espera por segunda infecção, deixa granulado, antibiótico, trata, dá suporte. Então, outros fatores que pesam muito na decisão é os medicamentos que estão tomando, os tipos de alergia, se está imunizado contra tétano, se tem possibilidade de ter associação à exposição à raiva, corpos estranhos na ferida, então é importante, aí às vezes você não está vendo direito e tem lá dentro vários corpos estranhos, uma ferida, às vezes uma madeira entrou lá, está cheio de pedacinhos de madeira e você não está enxergando. Lesões anteriores, lesões associadas como fraturas, né, penetração de articulação, e outros fatores como disponibilidade para acompanhamento, o paciente aí que não consegue ter um ambulatório de curativos para ele ir, se ele não entende sobre a ferida, então tudo isso pesa na hora de fechar primário uma lesão, não apenas o tempo. No exame físico, todas as feridas devem ser examinadas quanto à quantidade de destruição do tecido, a contaminação e os danos às estruturas subjacentes. O examinador sempre tem que usar luva, tem que ser limpa ou esterilizada, então não precisa ser obrigatoriamente uma luva estéril, pode ser uma luva de procedimento limpa. Evitar a contaminação por gotículas da boca. Hoje em dia, com máscara é bem mais difícil, mas no mundo pré-pandemia, isso daí era um erro comum. A pessoa ia avaliar a ferida lá sem máscara, falava na frente da ferida, isso só piorava a condição. Tem que ter uma boa luz, né? E tem que controlar o sangramento, né? Então, tem que se estiver sangrando, a primeira coisa a se fazer na ferida é controlar o sangramento. Tem que avaliar a perfusão, função motor, sensorial, e sempre documentando, né? Tudo, porque é muito importante documentar, porque ferida pode deixar sequelas importantes e o atendimento inicial realmente é o que mais pesa na evolução de uma ferida. Então, pelo mecanismo de lesão, agora vamos falar como que as pessoas podem se machucar, né? Então, abrasão, né? Abrasão é quando tem forças em direções opostas. Então, perde a epiderme, aquilo que a gente viu lá em cima. Por exemplo, quando raspa a pele aí na estrada, no asfalto, a gente pega aí um menininho aí que andando de skate cai daquele ralão, né? Quem nunca? Então, esses ralados da vida, aí são as abrasões da vida. Tira a epiderme, fica esse sinalzinho de sangue, aí, esse orvalho, tende a cicatrizar bem, nem sempre deixa cicatriz. As lacerações, elas fazem uma ruptura do tecido. Então, nem sempre precisa de muita energia, né? Então, uma faca, por exemplo, você não está usando ela com muita força e sem querer você consegue cortar a pele do seu dedo.
Então, é pouco dano ao tecido. O dano ao tecido, ele é diretamente relacionado à energia do trauma. Então, como a faca, por exemplo, tem pouca energia, mesmo ela consegue cortar, então as margens são bem nítidas, a ferida parece organizada. Pode acontecer também compressão, tração, por causa que nem sempre é só cortante a lesão. A energia necessária para romper o tecido por força de tração ou compressão, por exemplo, quando bate a testa no painel numa freada brusca, é consideravelmente maior do que para romper quando é o tecido por cisalhamento. Então, essas lacerações costumam ter bordas irregulares, contundidas, desordenadas. Então, dessa forma, tem mais risco de infecção. Então, temos a falta de uma laceração, bem no supercílio, aí, bem perto do olho. Vai dar trabalho essa lesão aí para reconstruir. Os esmagamentos é outro tipo de lesão aguda, é causado pelo impacto de um objeto contra o tecido, especialmente sobre uma superfície óssea, que comprime o tecido. Essas feridas podem conter tecido contundido ou parcialmente desvitalizado. Então, aí a gente tem uma lesão por esmagamento, uma lesão gravíssima no pé desse paciente. Ficou todo desorganizado aí, vai dar trabalho também. Feridas por punção é uma pequena abertura e aí profunda, né? Então, é uma combinação de forças e elas tendem a levar coisas do meio externo lá para a profundeza da lesão. Então, ela tem particularmente propensa à infecção. Esse daí vai dar trabalho para limpar. Então, aí, sem querer, pisou na chave, aí fez uma lesão profunda com a chave. Ela foi para dentro do pé, então, aí uma punção, um buraquinho, fez uma lesão profunda. A avulsão são feridas nas quais uma parte do tecido é completamente separada de sua base, que é perdida ou deixada com uma base estreita. Então, força de cisalhamento e tração causam avulsões. A avulsão cutânea geralmente resulta em fricção de baixa força ou força de cisalhamento que separa as camadas da pele do tecido. Essas feridas costumam ocorrer em adultos mais velhos como resultado de impacto mínimo e pele vulnerável. Então, aquele senhorzinho que chega cheio de lesões de pele dos braços, ou você vai levantar, mudar ele de maca, arranca um pedacinho da pele, é uma avulsão isso, né? Avulsão de pele. Então, a gente vê esse pé aí que sofreu uma avulsão, né? E com dedicação e cuidado ao longo do tempo aí cicatrizou, salvou o pé do paciente aí. Nem todo pé com lesão grave está condenado. Feridas combinadas, então é uma combinação de todas as outras. Ferimentos por projéteis envolve uma combinação de força e cisalhamento, tração e compressão. Então, tem tiro, né? Principalmente o projétil, ele causa lesões muito graves. Então, a gente vê aí nessa foto, várias fotos aí com lesões múltiplas graves e também com dedicação, um bom cuidado do pessoal do curativo e dedicação do paciente, disciplina, conseguiu aí ter recuperação, não necessariamente evoluir para amputação. Isso depende muito do cuidado após a ferida. Contaminantes, né? Então, esse é nosso inimigo, né? Todas as feridas traumáticas estão contaminadas até certo ponto. Então, isso daí a gente já considera contaminado. O número de bactérias remanescentes na ferida no momento do fechamento está relacionado ao risco de infecção. Para a gente ter infecção, existe a necessidade de um número crítico de bactérias na ferida. A natureza e a quantidade de material estranho que contamina a ferida geralmente determina o tipo e a quantidade de bactérias implantadas. Uma coisa é furar com a faca, outra coisa é furar na cerca enferrujada. Em geral, quando você vê contaminação visível numa ferida, ela tem um altíssimo risco de infecção. A localização da ferida é importante, né? Então, localização anatômica é considerável importância, porque a densidade da bactéria varia de uma região para outra. Uma coisa é a mão, outra coisa é o pé, outra coisa é o cabelo. Feridas nas extremidades dos pés têm um risco maior de infecção do que outras partes do corpo, particularmente aí no pé diabético. Então, todo mundo já viu uma lesão grave, mas o pé em qualquer pessoa tem tendência a ter lesões mais graves. E, como eu falei no começo, a alta vascularização do couro cabeludo ou períneo, ele parece compensar o risco representado pelo grande número de bactérias presentes nessas regiões. Pessoas com imunidade comprometida, como diabéticos, aí não, aí quem faz uma lesão do períneo faz um Fournier rapidinho e acaba, às vezes, infelizmente, falecendo. Então, a gente vai falar agora dos cuidados dessa ferida, né? Então, a gente conversou aí como classifica os mecanismos, agora como cuidar.
Limpeza. Então, a limpeza aí, o primeiro item é o mais importante. Limpe a ferida o mais rápido possível após essa avaliação. Chegou uma ferida, é limpeza. Precisamos limpar imediatamente. Embora a maioria das feridas esteja inicialmente contaminada com menor quantidade de bactérias, se você demorar para limpar, elas vão proliferar. Elas se multiplicam. Ainda mais se tiver sangue. O sangue é o melhor meio de cultura. Então, o objetivo da limpeza e debridamento da lesão é remover as bactérias e reduzir o seu número abaixo do nível de infecção e remover partículas e restos de tecido que prolongariam a inflamação. Então, chegou uma ferida, é limpeza. Então, a gente tem duas formas de limpar uma ferida, ou por compressão ou por irrigação. A compressão é quando você pega uma gaze umedecida e toca na ferida. Então, a gente não esfrega. A gente, se precisar, esfrega suavemente. Mas a intenção não é esfregar, é tocar a ferida para que, pela compressão, você retire sujeira de dentro. A limpeza, então, é importante porque a irrigação é recomendada para a maioria das feridas, envolve um fluxo constante de solução. Então, tá vendo a fotinha? É assim que se limpa uma ferida. Essa etapa é importante no tratamento da ferida e fornece hidratação à ferida, remove detritos mais profundos e auxilia no exame visual, reduzindo o risco de infecção. A solução salina normal ou água da torneira é frequentemente usada como fluido de irrigação. Então é isso mesmo, água de torneira você pode usar, não tem problema. A gente usa ela para lavar a mão para entrar na cirurgia, então é possível usar água de torneira diretamente na limpeza de uma ferida. Embeber uma ferida em solução salina ou antisséptica antes do início do tratamento é de pouco valor. Na verdade, pode aumentar a contagem bacteriana. Portanto, não é recomendado como prática de rotina. Limpeza mecânica, então, você tem que limpar uma ampla área da limpeza ao redor da ferida. Você não vai na ferida, você usa o antisséptico ao redor da ferida, porque você quer remover contaminantes. Ali pode ter mais sujeira que pode vir a entrar na ferida. Então, pode ser transportado para lá por instrumentos, por material de sutura, curativo, até a mão com a luva pode levar sujeira ao redor para dentro. Então, tem que limpar ao redor e esfregar ao redor e jogar líquido dentro da ferida, de preferência soro ou água de torneira. Então, a gente vê uma limpeza ao redor da ferida, né? Então, isso daí pode ser feito, vai esfrega ao redor e tira os contaminantes. A técnica asséptica mínima requer o uso de luvas durante o procedimento de limpeza. É importante remover todas as partículas não absorvíveis. Qualquer material deixado na derme pode ser retido no tecido cicatrizado e resultar em um efeito de tatuagem desfigurante. Então, é um dos motivos aí que, às vezes, tem questionamento no atendimento da ferida. Esfregar a superfície interna de uma ferida ainda é muito controverso. Embora esfregar uma ferida com uma esponja embebida em antisséptico remova partículas estranhas, bactérias e tecidos, uma esponja abrasiva ela pode causar mais danos ao tecido. E esses danos serem portas de entrada para a infecção. Então, se for esfregar, tem que saber como fazer. A limpeza mecânica deve ser reservada apenas para feridas contaminadas com quantidades significativas de bactérias e apenas se a irrigação por si só não foi eficaz na remoção de contaminantes visíveis de uma ferida. Aí sim você esfrega a ferida. Então, se você jogou o soro ou água de torneira e não resolveu, a gente vai... Aí pode esfregar.